Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o estado de São Paulo é o que mais tem sofrido com o clima seco e quente em todas as regiões do país nesse início de 2014. Algumas das consequências têm sido a perda de produções agrícolas, como a da cana-de-açúcar, da soja, do café e da citricultura. O rio, que dá nome à cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, é um dos afluentes que tem refletido as consequências da falta de chuva nesse verão. Entre elas, a mortandade de peixes e problemas no abastecimento de água aos seus quase 400 mil habitantes. De que forma a comunidade tem enfrentado esses contratempos, você confere com a gente na reportagem da TV Unimep. O início de 2014 foi marcado pela seca no rio Piracicaba, que apresentou o menor nível dos últimos 50 anos, segundo o Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo. A gente precisa mudar comportamento já. Não podemos mais lavar carro, o carro tem que ficar sujo, calçada não pode mais ser lavada e nós precisamos realmente economizar água. O resultado deste cenário desastroso pode ser visto às margens do rio. Mas o que ocasionou esta mortandade? A falta de oxigênio ela é causada pelo excesso de poluentes orgânicos. Esse esgoto não tratado vai para a água. Essa água, então, com matéria orgânica, propicia a proliferação de micro-organismos. Então, o aumento da população desses micro-organismos é que vai consumir o oxigênio da água. Nós estamos numa época muito quente do ano, com muito sol. A água fica quente, a água ficando quente, ela também perde oxigênio. A margem direita do Piracicaba é composta por algumas tubulações de lançamento de esgoto. Este problema será resolvido com a estação de tratamento Bela Vista. Nós já temos aí boa parte desse esgoto sendo encaminhado, né, já está sendo lançado na ET desde o dia 31/12. Os lançamentos pequenos, que são aqueles pequenos tubos que ainda caem, eles estão em obras, né, de interligação das redes secundárias com os interceptores, de modo a, nos próximos dias, a gente já ter todo o efluente, 100% do efluente da margem direita, direcionado para a ET Bela Vista. O índice médio de tratamento de esgoto nas bacias PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, está na casa dos 60%. A quantidade de carcaças encontradas nas águas assusta. Nós, assim que ocorreu o evento, né, que a mortandade de peixes, o rio estava muito seco, com várias ilhas aparecendo, então a gente já fez a retirada desses peixes, né, a gente, a catação mesmo, manual, e levando para aterro sanitário, coletamos mais de 6 toneladas de peixes mortos, né, essa foi o que a gente conseguiu coletar, o resto foi carreado pela própria correnteza e acabou sofrendo decomposição natural no rio. O secretário municipal de Defesa do Meio Ambiente nos contou também as medidas que serão tomadas para amenizar a situação. Tentar repovoar mais rapidamente o rio com os alevinos, a gente tentar ver se aprofunda a calha aqui, a gente acompanhar as iniciativas do governo do estado no sentido da construção dessas duas barragens da montante e tem a discussão da barragem Santa Maria também, que entra na pauta aí. Nós temos a questão da proteção das matas ciliares também, que é uma coisa importante, e principalmente a questão da outorga do sistema cantareira, a gente aumentar o volume de água que vem para a nossa bacia. Acho que essas medidas podem ajudar significativamente a melhorar a qualidade do nosso rio. Atitudes que contribuam para a preservação são indispensáveis. Você precisa se policiar para não jogar o lixo no chão, para não consumir excessivamente. A questão de identidade do povo piracicabano com o rio, ela é histórica, vem desde a fundação. Nós gostamos de descer para o rio, contemplar o rio, porque a gente sente essa ligação direta. Todo fim de semana a gente vai para o rio, né? Curtir o rio, a natureza. Eu cresci com meu pai na beira do rio pescando, né? Meu pai sempre me levou a pescar, sempre passou essa paixão para mim. A beleza da nossa cidade é o rio Piracicaba. A expectativa é que a famosa canção de Tião Carreiro e Pardinho se torne realidade. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. E é sobre a relação das cidades e das populações com os recursos hídricos. Eu recebo aqui no estúdio a Sandra Batista da Cunha, que é geógrafa e professora do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense. Bem-vinda.
Você aí de casa pode participar com a gente com perguntas e comentários sobre esse assunto, com certeza, pelo Twitter, @Canal Futura, e pelo telefone 0, código da operadora 21 2273 5020. Sandra, a gente entende que durante o verão isso é muito comum. A escassez de chuvas, a seca que provoca a mortandade de peixes, como a gente viu em Piracicaba. Mas a gente não tem só a influência do clima, a gente tem uma herança histórica de poluição. De que forma isso se agrava nesse período de verão nos rios em geral? De que forma isso se agrava no período de verão? Bom, a poluição, ela está relacionada também aos poluidores, às fontes poluidoras, né? E também à questão de maior ou menor quantidade de água nos rios. Quanto menor a quantidade de água, pela ausência de chuva, nós temos a maior poluição. Mas ainda, dentro da área urbana, há outros fatores ligados a essa questão. Por exemplo, a questão do saneamento básico, a deficiência do saneamento básico, né? Tratamento de esgoto e coleta de lixo. Há uma outra questão ligada também à falta de áreas permeáveis. Essa falta de áreas impermeáveis, ela ocasiona uma rapidez de momento de chegada da água nos rios, causando a subida rápida e a inundação. E essa impermeabilização do solo tem a ver com a urbanidade mesmo? Tem a ver com a urbanidade. A gente pode dizer que os governos, os municípios precisam se preocupar com isso. Não é? Eles se preocupam mais em fazer as obras nos canais, muitas vezes, os piscinões, do que aumentar as áreas permeáveis. Porque no ciclo hidrológico, a água cai, se precipita e ela precisa infiltrar. Se ela não tem lugar para infiltrar, ela vai correr para os rios. E isso vai gerar mais poluição. Agora, isso também necessita uma conscientização da população. Isso é importante a gente comentar. Porque quem é que quer, na sua casa, uma área permeável de terra que vai sujar tudo no momento da chuva? Quer dizer, é necessária a passagem dessa conscientização. Não é? Tem uma amiga que comprou uma casa e disse: eu já acabei com aquela árvore e vou agora concretar a minha areazinha disponível. Quer dizer, isso é uma informação muito errada que a população tem. Além disso, a questão do lixo mesmo, né? Da exposição do lixo nas ruas, ou o próprio uso excessivo da água. Isso é um tipo de atitude individual que a gente pode ter para cooperar, para justamente evitar consequências maiores, como seja em período de seca ou não. O uso de água, que você diz? O uso excessivo, uma série de questões que a gente pode ter um envolvimento como cidadão. Olha, além das águas, é de 1907, se não me engano, não? Nós temos aí 10 anos. E nós sabemos que, apesar do país ser riquíssimo em águas fluviais, nós vamos chegar a um momento de escassez. E para isso, volto que é necessidade da educação ambiental, não é? Da conscientização das pessoas para que esses recursos não atinjam um limiar da escassez. Não é? Uma coisa que eu queria comentar com você é que existe há um certo período de tempo a criação do comitê, né, de bacias hidrográficas, que envolve, além do poder público, instituições como universidades, iniciativa privada. Isso modificou o panorama nacional de olhar para essas questões? E qual, além disso, qual a importância desses comitês no processo educativo da população, né? Você sabe que nessa questão da educação é sempre, infelizmente, o último plano. Não é? Os comitês foram criados para resolver conflitos. Essa é a grande missão. Não é? Mas a Lei das Águas trouxe uma coisa importantíssima, que foi a visão das águas sobre a ótica da bacia hidrográfica. Não é? Os comitês são criados por bacias hidrográficas, juntando 1, 2, 3 rios. Não é? Então, isso é importante porque o rio, ele espelha o que se passa nessa região, que é limitada por divisores mais altos e cuja água escoa até o fundo do vale. Então, se você tem determinados cultivos, poluentes, químicas de indústria, isso tudo vai chegar ao rio. Então, eu sempre costumo dizer que o rio é um termômetro.
É o reflexo da cidade. Você olha para o rio, você sabe o que está se passando ao redor. Agora, voltando para outra lei, a Lei de Saneamento, que é recentíssima, de 2007, digo recente porque no momento da implantação da lei até a sua prática, quer dizer, ele é muito recente, né? Mas essa lei, ela vê também a bacia hidrográfica como ponto de unidade de observação, né? de monitoramento, o que for. E uma outra coisa também que essa lei diz é a questão dos planos diretores. Que é um compromisso das cidades. De saneamento, os planos de saneamento dos municípios. Então, significa o quê? Que os municípios terão que ter o seu plano de saneamento. É importante cada um fazer o seu dever de casa. Nosso tempo acabou, infelizmente, Sandra, mas muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal, com essas informações, tá viu? bom. E a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. No próximo bloco, a paixão pelo bom e velho Fusquinha.